Já parou para pensar no mercado milionário da crítica? Estou me referindo a quê? Estou me referindo ao fato de que existem muitos e muitos projetos que não vão para frente porque as pessoas que seriam as autoras desses projetos não conseguem levá-los para frente por medo das críticas. Ou seja, a crítica, ela é uma construção externa que afeta o nosso interior e que faz bloquear um potencial imenso de atividades que a gente tem. Então, muitas vezes, o problema de uma pessoa na sua carreira não está na quantidade de diplomas que ela tem, no quanto ela estudou, no quanto ela é preparada. Está exatamente no fato de que aquela pessoa muitas vezes não se sente capaz de jogar na internet aquilo que sabe, ela não se sente capaz de ousar oferecer alguma coisa diferente do que as pessoas estão fazendo na cidade dela, no convívio dela. E isso aí, sem dúvida nenhuma, causa uma espécie de bloqueio. Você que está me assistindo agora, você que acompanha aqui o nosso canal há muito tempo, sabe exatamente do que eu estou falando. Você tem vontade de fazer alguma coisa, mas o medo que as pessoas te critiquem, o medo que falem de você, o medo que você tem de que as pessoas digam que você não é bom o bastante, de que você é um charlatão, de que você está enganando os outros, né? Acaba te deixando preso dentro de um cercadinho que impede que a prosperidade alcance sua vida, que impede que você, de uma maneira geral, mude de vida. Para pensar um pouco nisso logo no início desse nosso vídeo. O fato é que nós vivemos durante muitos anos em comunidades, comunidades muito próximas. Hoje, em algumas cidades, você não tem isso. Na verdade, você tem um movimento de retorno, de buscar comunidades, grupos que você se identifica, porque é uma natureza nossa, né, normal do ser humano, que a gente esteja vivendo em comunidade, em sociedade, ok? Só que imagina pequenas comunidades de cidades pequenas lá no passado, tá? Se você mesmo mora numa cidade pequena, sabe exatamente do que eu estou falando. As pessoas estão o tempo inteiro querendo dar conta da vida dos outros. Por quê? Porque nós somos para as outras pessoas uma espécie de referencial e elas são para a gente. Então, quando alguém tenta fazer algo inovador, quero que você entenda isso, isso é a mais simples raciocínio que existe dentro da psicologia. Se uma pessoa tenta fazer algo inovador, algo diferente, aquela pessoa vai receber críticas, apedrejamento, muitas vezes, execução em praça pública. Por quê? Porque a primeira coisa que você diz para alguém quando você faz algo que ela não está fazendo é que ela não está fazendo o que você acabou de fazer. Ou seja, você cria. Imagina a seguinte cena: você está aqui rolando a rede social, está aqui mexendo aqui numa ferramenta e de repente você vê que aquela pessoa lançou um produto novo, que aquela pessoa vai dar uma palestra, que aquela pessoa mudou o endereço do trabalho, do consultório, enfim, ela está fazendo um movimento. A primeira coisa que isso te diz não é para você saudar e felicitar aquela pessoa, pelo menos não é o comportamento geral, tá? A primeira coisa que diz é: e eu estou ficando para trás. É como se toda hora você estivesse acompanhando uma prova de Fórmula 1 das pessoas da sua cidade, do seu meio de convívio, e você fica analisando de vez em quando por que, que alguém está lá na frente, por que, que o outro caiu de posição. Tá? E o simples fato de alguém fazer algo a mais que você não afetou sua posição, mas você acaba ficando incomodado por aquilo. É meio que natural. Assim como é natural que aquela pessoa que fez esse movimento de ultrapassagem, aquela pessoa que construiu algo diferente, novo para a carreira dela, aquela pessoa se sinta bem. Mas acontece justamente o oposto. As pessoas fazem o que deve ser feito e aí não estavam preparadas para as críticas. Isso pode desestabilizar. Então, o que nós precisamos aqui não é combater o fato da crítica. A crítica sempre vai existir. Se você olhar na Bíblia, por exemplo, né, um livro de milhares de anos, você vai entender que essa crítica aos novos comportamentos, por mais que fossem os melhores, põe Jesus aí na história, que tinha os melhores comportamentos, as melhores ações, as melhores intenções, e ainda assim foi crucificado. Então, o problema aqui não é a gente não passar pelas críticas, é amadurecer a um ponto de entender que elas vão existir. E que algumas delas podem ser importantes quando elas vêm de pessoas que realmente têm a capacidade de influenciar você a fazer algo positivo, e algumas vezes não, são apenas opiniões soltas que revelam o que aquela pessoa está sentindo por dentro. A inveja, a vontade de ter feito o que você fez e ela não teve a coragem de fazer, tá? E uma outra coisa muito importante. Daqui para frente, nesse vídeo, a gente vai trabalhar o processo do fortalecimento interior.
Eu preciso me fortalecer para, independente de onde eu esteja, eu não ficar ligado às críticas das pessoas que vão falar sim e vão falar sempre. Isso aí é inerente ao ser humano. Porque muitas vezes nós construímos a seguinte imagem: o que é que eu sou para aquele grupo que eu vivo, o que é que eu represento para aquelas pessoas que estão à minha volta, mas também o que é que elas pensam de mim. Isso aí é o chamado eu do espelho. Já ouviu falar disso? O eu do espelho é aquela projeção, tá? Que as pessoas fazem de mim e eu aceito, e muitas vezes a gente acaba incorporando isso para a gente. Pode prestar bem atenção que quando você sai com um grupo de amigos e naquele dia você estava inspirado, estava com um espírito alegre, sei lá, de repente recebeu dinheiro naquele dia e estava fazendo piada, estava alegre. No final da noite, aquele grupo vai dizer para você o seguinte: você é uma pessoa muito divertida. E aí você vai criar essa imagem, esse eu do espelho aí, para que nas próximas vezes que você encontra essas mesmas pessoas, você continue a ser divertido. Por quê? Porque nós temos um medo natural de desapontar as expectativas das pessoas por aquilo que nós fazemos. Imagina aí que tem várias pessoas que têm medo, de fato, de ter um crescimento financeiro, porque ela não quer deixar os outros grupos, né, as pessoas daquele grupo que ela pertence, para trás. E ela não é obrigada a deixar para trás. Ela apenas mudou o seu status financeiro. O que não quer dizer que ela necessite mudar os ambientes que ela anda, conviver com as pessoas, enfim. Então, esses medos acabam direcionando pessoas. Nós não deveríamos ser direcionados por medo. Nós deveríamos ser direcionados por propósito. E vamos continuar. Muitas vezes, o que acontece com a pessoa é que ela não quer desagradar as outras pessoas. E para não desagradar, a gente acaba cometendo alguns atos que desagradam a gente. Então, veja bem, tem pessoas que têm, como eu acabei de falar, essa compulsão. Isso, na verdade, é uma compulsão. E isso, muitas vezes, provém de uma falha, digamos assim, de desenvolvimento durante o processo de infância. Então, quando a gente é criança, imagina bem, tudo que a gente faz é admirado ou não pelos pais e pelos familiares. Tá? Tudo que você faz é bonitinho, é lindo, é fofo ou é errado. E o que acontece? Dependendo desse meio, desse equilíbrio entre esses dois extremos opostos que você vive, você começa a ter a vontade de agradar as pessoas para que você tenha o amor delas. Então, é um dos preceitos humanos. Nós buscamos, de fato, o amor das pessoas. Tá? Nós buscamos ser queridos. Se você pegar aquelas séries americanas, né, eles falam muito em popularidade, ser popular, não é isso? É buscar a atenção, buscar o afeto. E hoje em dia, com o advento das redes sociais, a gente tem buscado mais a admiração do que propriamente o afeto. Porque você tem admiração pelo que a pessoa posta na internet, mas você não tem afeto por ela, você não sabe como é que aquela pessoa é na vida real. Por isso que, fazendo aqui um parêntese, esses programas, séries, podcasts, em que a pessoa mostra o que de fato ela é, tem chamado muita atenção. Porque qual é o efeito que está acontecendo na sociedade hoje? As pessoas estão buscando pessoas que se comportem de maneira real. Uma parte das pessoas já acordou desse sonho encantado da rede social e quer conhecer, quer ver, quer sentir que as pessoas são de verdade igual a ela, tá bom? Então, quando você tem uma grande compulsão em agradar as pessoas, isso gera de imediato um grande prejuízo. Esse prejuízo é exatamente o fato de que você fica fazendo tudo que os outros querem e nada por você. Você começa a sacrificar com isso o teu sono, a tua saúde, as tuas economias, sacrificar parte de você, do seu propósito, para sempre estar ali fazendo o que as pessoas esperam que você faça. O grande problema também disso é que, além de você não fazer o que realmente você tem vontade de fazer e não crescer como pessoa, tá? Seja lá o que for, dentro dessa parte que eu estou falando aqui, tem uma infinidade de projetos. Sabe? Abrir uma loja, mudar de carreira, mudar de país, enfim, tem muita coisa que você poderia estar fazendo hoje, mas não faz por medo de desagradar as pessoas. E o que é pior? Agora eu vou ser mais duro ainda. Além de medo de desagradar, você ainda cria uma história bonita e fantasiosa de que se você seguir a sua carreira, você vai estar abandonando pessoas. E como você quer ser uma pessoa boa, quer ser um mártir, quer agradar a todo mundo, você acaba ficando na pior. Ok? Então, nós contamos histórias pra gente de uma maneira tão bem feita, bem elaborada, Spielbergiana, que quem está do lado vê que não é real. E aí gera confronto, tá? Muitas vezes. Então, quando nós crescemos dentro desse viés que eu estou falando aqui, em um ambiente em que eu sou forçado a agradar as pessoas, você vai ser uma pessoa que vai se desfazer cada vez mais de você. Eu vou tirando aquilo que eu penso,
eu vou deixando de lado aquilo que eu sinto, eu vou deixando de lado aquilo que me faz feliz, e com o tempo você observa que você se tornou uma pessoa vazia, vazia de você. Está cheia, cheia do propósito alheio e vazia de você. E é tudo isso que a gente precisa desconstruir. Quando eu falo, por exemplo, aqui no Life Academy sobre esses processos, eu falo exatamente sobre a questão da desconstrução de um eu falso, do falso eu. Então, às vezes você pensa, eu sou assim, eu estou completamente feliz comigo mesmo, e na verdade você é um Frankenstein. Você é uma pessoa que está cheia de preceitos dos outros, cheia de vontade de um, de outro, né? Juntou o desejo de um pai com a vontade de um tio, com o anseio da mãe, com a frustração do pai que não foi aquilo que você vai ser para agradar o pai. E aí você acaba não sendo você, qualquer coisa menos você. A pessoa que é verdadeiramente livre, sabe? Livre de impedimentos que levem a ela onde ela quer chegar, ela entende que não precisa toda hora estar dando demonstrações de carinho e de afeto para os outros. Se eu gosto de você, isso basta. Você sabe que pode contar comigo. Você sabe que se precisar de mim, eu estarei aqui. Eu não preciso fazer aquilo que você traçou para a minha vida para que isso seja uma prova de que eu amo você. Então, a pessoa que tem um equilíbrio emocional, ela consegue dizer isso com certeza. Eu te pergunto, será que você consegue? Será que você consegue fazer o outro entender que você gosta dele, mesmo não fazendo aquilo que ele quer que você faça? Porque aí seria uma espécie de escravidão mental. A gente estaria preso, né? Aquele escravo que, na verdade, não faz nem questão de tirar a corrente. É o pior escravo que tem. Eu não vou tirar não, deixar a corrente aqui, eu não sei para onde eu vou, tá? E fica como aquele complexo da caverna, tá? Aquela vida em que você tem medo de conhecer o que está lá fora, porque tudo que você sabe lá de fora são apenas projeções do que te contam, tá? Já ouviram falar disso? Então, não preciso manter as pessoas perto de mim somente pelo fato de que eu faço o que elas querem. Aí eu não estaria tendo uma relação verdadeira, mas uma relação completamente falsa. E aprender a entender o que significa a reprovação das pessoas. De uma maneira muito simples. Alguém chega para você e fala, você não vai fazer aquilo que eu te falei para fazer, um concurso público, você vai dizer, não, isso não é meu desejo, mas se for o teu, faz, cara. Você vai ser feliz, eu estou aqui e te apoio. Entende? As pessoas muitas vezes não conseguem fazer alguma coisa e jogam aquela responsabilidade para alguém que elas faz uma projeção, que ela sente que repete um padrão por ela, que ela sente que representa ela. Então, a gente precisa sair desse efeito berlinda, sair desse efeito em que a gente tem medo de enfrentar os outros para perder a identidade que colocaram na gente. Então, se a identidade que você tem que perder é a identidade que colocaram em você, ótimo, tira. Não tenha medo de perder. Aprenda, de fato, a conviver com a crítica alheia. A partir do momento que você começa a entender que a crítica alheia, ela não é diretamente com você, mas ela é um problema de má resolução, a pessoa não está bem resolvida com ela, e com os problemas que ela tem, então a sua vida vai se transformar, com certeza disso, pode acreditar. A partir do momento em que você entende, essas críticas que vêm para mim, elas não são para mim, elas têm a ver com o que aquela pessoa vive, com o inferno mental que ela está passando ou vem passando há muitos anos. E aí você vai começando a ser você mesmo. E sabe aquela história de dizer, eu vou perder pessoas que me amam? Você vai começar a atrair pessoas que realmente vão amar você por quem você é de verdade. Agora, entendo que é um processo árduo, que na teoria, que falar aqui no vídeo para você, por isso que eu acredito que os vídeos, principalmente os que eu produzo aqui no canal, trazem conteúdo, trazem conhecimento, mas não tem uma garantia de que você vá conseguir aplicar. Espero que consiga, lógico, mas não é uma garantia de que você vai conseguir aplicar sem passar por uma imersão em você mesmo, sem passar por um programa de estudo em você mesmo, sabe? Decifrar os enigmas e as senhas mais profundas que aí estão dentro de você, tá ok? E agora, eu vou trazer para você aqui uma listazinha que eu fiz para você aqui de sugestões, tá? Para que você consiga, de fato, sair desse ambiente hostil de críticas, aprender a lidar com as críticas, tá? E consiga, com isso, um resultado muito melhor mental, um equilíbrio emocional muito maior para que você consiga sair disso. Então, vamos embora. Eu vou te dizer que a primeira dica é o seguinte, desenvolver a capacidade de tolerar as críticas que possam ser úteis e usá-las no seu benefício, mantendo seu amor próprio. Então, a primeira coisa que você vai fazer é uma seleção, tá? Você tem lá uma crítica de alguém, tá? Peguei a crítica da pessoa. É boa? Não é boa, não. Descarta, cara. Não serve para você, nem para você remoer. Sabe aquela ruminação emocional?
que fulano quis dizer com aquilo? Por que o fulano... Esquece. Aí é gastar ATP, é gastar neurônio à toa. Tá? Então, se aquela crítica você vê que tem um sentido e aquela pessoa que fez essa crítica, ela sabe o que está dizendo, tá? Eu gosto sempre de dar aquele exemplo assim, que tem uma tia que não é casada, que chega para você e dá um monte de conselho de casamento. Minha filha, casamento é isso. Minha filha, casamento é aquilo. Ela nunca casou. Eu não estou desmerecendo sua tia, não, mas nesse setor, ela não tem autoridade para falar. Então, será que é interessante eu pedir dicas? Será que você pediria dicas a um cabeleireiro para consertar seu carro? Sabendo que ele entende de cabelo e não de carro. Estou dando aqui um exemplo, né, apenas fictício. Mas entenda, a pessoa não tem aquela condição, aquele conhecimento, sequer a experiência para te ajudar a dar aquele passo. Então, segundo ponto seria estar dispostos a aprender com as respostas negativas que possam nos ajudar a progredir. Como é que é isso? Muitas vezes eu preciso ter... A pessoa fica a vida inteira, tanto tempo ouvindo crítica, que ela se torna intolerante a críticas. E elas podem e são, uma grande parte das vezes, importantes. Então, quando a gente se torna intolerante, autossuficiente, pode surgir outro problema aí. O que é esse outro problema? Você está sendo uma pessoa agora que não aceita de jeito nenhum a opinião da outra pessoa. Não aceita a crítica, não aceita que ela possa, de repente, estar dizendo algo extremamente útil para a sua vida. Então, não perca a capacidade de não aceitar. Sabe, as pessoas dizem assim, eu me tornei intolerante à crítica. Está errado. Está errado porque algumas serão úteis. E essas eu preciso filtrar e ver exatamente em que parte do meu projeto, em que parte da minha vida ela se encaixa. Se não se encaixar, descarta. Se encaixar, ótimo, obrigado. E a gente segue. Tá bom? Tem mais um ponto aqui. Aprender a deixar de lado as críticas que reflitam os valores de outras pessoas. É o perfeito exemplo do concurso. Digamos que você é uma pessoa que foi mordida, tá, pelo empreendedorismo. Você gosta de fazer as coisas do seu jeito. E a gente que gosta de fazer, eu estou me colocando no meio, que gosta de fazer as coisas com as nossas ideias, com a nossa cabeça, o que acontece? Viver dentro de uma gaiola, digamos assim, de ideias das outras pessoas pode ser extremamente prejudicial. Então tem aquela pessoa que vai chegar e vai dizer, olha, faz um concurso do banco, faz um concurso público, é uma vida garantida, é um saláriozinho lá todo mês. Isso pode agradar muita gente, tem muita gente. Os concursos estão cheios de pessoas aí querendo passar e é ótimo para ela. Para aquele que não é, acaba sendo o quê? Uma tortura. Ela fala, não quero viver isso. Eu não quero todo dia ter que acordar, ir para o mesmo lugar durante 35 anos da minha vida e ter a sensação de que eu não fiz nada. Isso é uma visão. Pelo outro lado, outra pessoa vai dizer, cara, eu quero ter a certeza de que todo dia eu vou para o mesmo canto, para o mesmo lugar, vou ter minha mesa, vou ter tudo meu lá, sou uma pessoa organizada, tarará. Então, isso depende, sabe, exatamente do comportamento de cada um. Isso depende exatamente da personalidade de cada um. Então, é importante. Então, se aquele conselho que você recebeu, resumindo, não reflete um valor que é seu, simplesmente entra por um lado, sai pelo outro ou nem entra, tá? E aí, por último, saber com clareza quais opiniões são mais importantes para nós, tá? A fim de que se torne mais fácil decidir quando refletir e aprender, quando deixar de lado e seguir em frente. Então pronto, você vai mapear, o que é que eu estou querendo dizer com isso aqui? Você vai mapear as pessoas, né, os dadores de conselho, digamos assim, os conselheiros da tua vida, o conselho que se reúne, os seus parlamentares da sua vida, e você vai dizer, esse parlamentar aqui eu já não escuto, esse daqui nem tanto, esse daqui tem que dar um filtro, esse aqui é movido pela emoção, aquele tem um conselho bacana, aquele tem uma crítica legal, aquele ali doa quem doer, fala sempre a verdade para mim, então tá tudo ótimo. É exatamente aquilo que você tem que fazer. E lembrando que o nosso objetivo aqui não é que você, de forma alguma, corte relacionamento com as pessoas. Não. Às vezes as pessoas são maravilhosas e têm um defeito tal, A gente que tem muitos amigos acaba entendendo o seguinte. Se eu quero fazer uma determinada ação, eu sei exatamente dentro do meu grupo quais são aqueles que eu posso contar. Se eu quero fazer uma outra atividade, uma outra ação, uma outra programação, quem sabe até uma viagem, eu sei exatamente que grupos de amigos eu posso contar para aquilo. Então, é um jogo
sabe? Por assim dizer, jogo não no sentido negativo, mas de você entender quais são as melhores habilidades de cada pessoa para cada ocasião. Então eu sei que aquela pessoa é maravilhosa, prestativa, competente, porém os conselhos não são muito legais, tá? E eu preciso ter amor e compaixão por essas pessoas. Sabe por quê? Porque com certeza nós estamos na lista dessas pessoas também como quem não sabe alguma coisa, como quem não serve para algum tipo de programação. Tá ok? Então, é exatamente isso. Aprender a conviver em comunidade é respeitar o limite de cada um. Entendendo o que é que eu posso utilizar daquela pessoa para mim, o que é que vai ser útil na minha jornada de crescimento e como também eu vou ser útil na jornada de crescimento da outra pessoa. Porque quando eu ensino, eu também estou aprendendo. Então é ter essa humildade intelectual, ter essa capacidade também de sabe, distribuir o que você sabe. De repente, aquela pessoa que te deu um conselho errado, aquele conselheiro ruim, precisa de outro lado seu, o lado da organização, da gestão, do alto amor, enfim, e você pode ajudá-lo também. Essa nossa experiência humana, essa nossa passagem aqui pela Terra, ela é uma experiência intensa de trocas. E o mais bonito que eu acho, mais uma vez, eu já citei isso aqui no canal, é manter aquele olhar que Jesus tinha para nós, né? Ele nunca olhava por quem a gente era, mas olhava por quem a gente poderia ser. Essa é a principal visão do Life Academy, né? Do nosso treinamento, do nosso curso online. Da nossa plataforma, os vários vídeos e materiais que você encontra lá, eles nunca determinam quem você é, mas quem você pode ser. Então, o processo de transformação é completamente possível. Você não faz ideia, nem dá mais tempo de eu falar aqui nesse vídeo, o tanto de transformação que eu tive que fazer na minha vida para hoje receber essa missão aqui de estar ajudando pessoas a chegar num patamar cada vez mais interessante. Eu quero te pedir, no fundo do meu coração, que se você puder e quiser contribuir, deixe o like nesse vídeo, tá? Simplesmente porque ao deixar o like, você está dizendo para o YouTube que esse canal, que esse vídeo é relevante. E esse vídeo pode alcançar mais pessoas que estejam precisando dessas mensagens aqui do nosso canal, tá? Se você também achar que deve, ativa o sininho, porque aí toda vida que eu tiver lançando um conteúdo novo aqui no canal, você vai saber em primeira mão. Então, de repente, você vai estar aí recebendo mais e mais conteúdo gratuito e de qualidade. Todos esses conteúdos são pesquisados, todos esses conteúdos são frutos de muito estudo, de muita leitura e também da aplicação prática que eu tenho com os meus clientes. Tá bem? Então, um grande abraço, fica com Deus e vou deixar o link aqui abaixo do Life Academy para que você conheça também esse programa que pode, com certeza, agregar muito na tua vida. Beijo no coração e até o próximo vídeo.